Porque não é toda a vida que você sempre está rodeado de gente boa. Sim, Não é? sim. E a gente talvez não é o suficientemente bom para os outros como eles gostariam que nós fôssemos. Sim, sim. Mas eu falo muito isso no LinkedIn. Você sabe que tem um LinkedIn, Marcelo você tem Schumann. o LinkedIn Marcelo LinkedIn, Schumann. Marcelo Schumann. E agora, essa semana, esses 15 dias, está rodando uma matéria muito interessante com Daniel Castanho, que é CEO da Grupo Ânima, em Morumbi. Daniel, que é um cara que eu conheço, apaixonado, que você tem que conhecer. Apaixonado. Vamos trazer ele Eu aqui conheço no o Papo Daniel, Amigo, uai. viu? Eu conheço o Daniel. Tem uma entrevista aqui, gente, LinkedIn. Vocês vão entrar, Marcelo Schumann, vão ver a entrevista com o Daniel, que é um apaixonado por educação. E esse cara hoje, vindo de uma faculdade pequena de Minas Gerais, a UNA, em Minas Gerais, depois em Santos, ele hoje passa a ser CEO, presidente da Anhembi Morumbi, um monte de unidades pelo Brasil todo. Eu conheci um conglomerado, conheci o Daniel há 20 anos, aos 25 anos, com seu pai, já era da educação, mas não estava nessa pegada toda. Sim. Era uma pessoa magnífica, maravilhosa, que também acredita no que faz, e que também vibra com o que faz, e também consegue transmitir essa vibração e felicidade para as pessoas que estão em torno. E essa transmissão de felicidade e energia, às vezes a gente não consegue ser como a gente quer. Sim. E a gente também não consegue passar da forma certa e nem ser aceito da forma certa, porque muitas vezes as pessoas esperam mais do que a gente pode dar, ou elas esperam algo a mais. Mas assim, uma boa equipe é fundamental para a gente trabalhar em paz. Pro sucesso, né? Da empresa, trabalhar em paz. Você sabe que eu tenho participado de algumas ações sociais, onde eu, um grupo de amigos, nós saímos para fazer algumas ações sociais. Então, é sopa, é macarrão, a gente vai lá e faz. Amanhã, por sinal, a gente vai fazer nós nos reunimos, às vezes fazemos na casa de uma pessoa, às vezes fazemos em outro lugar, para depois sair distribuindo para as pessoas carentes, morador de rua, então, comunidade e tudo mais. E é interessante isso. Você vai me ajudar a desenvolver um projeto. Pô, eu vou falar agora. Com certeza, porque... Mas um projeto social, sim, econômico. Porque deixa eu te cortar. Sustentável. Te cortar e você continuar. Tá. O que tem acontecido nessa fase agora de pandemia? E sempre meu minuto de silêncio pelas vítimas, pelas pessoas que passaram por essa doença, ou que estão doentes, ou que se foram por conta dessa doença, né? O serviço social, a solidariedade, a ajuda, tem que ter, de alguma maneira, um cunho de sustentabilidade que seja baseado em um pilar comercial. Ah, sim. Onde todos os participantes, sim. não para ganhar dinheiro, mas para sustentar o projeto. Porque sabe o que acontece, Saulo? Sim. As pessoas necessitam, as pessoas pedem, a gente ajuda e tal, mas todo mundo, de maiores a menores, trabalha com um limite de poder. Sim. Então, quando o projeto tem um viés de sustentabilidade, por exemplo, nós estamos lançando um display chamado Beauty BD, onde todas as pessoas vão poder comprar, vender, ter um benefício, fazer rodar. Você é um excelente vendedor. Obrigado. No bom sentido, e vendedor no bom sentido. Você, vendedor, em primeiro lugar, eu também sou, institucional. Sim. Você tem que acreditar. Olha, Bom vendedor acredita naquilo que está vendendo, que está falando. Eu trabalho na área comercial há mais de 40 anos. E tem uma coisa que eu sempre falei, como locutor há mais de 20 anos. Tem uma coisa que eu sempre falei, é o seguinte: o vendedor precisa primeiro comprar o produto para depois vender. Uhum. E outra, não existe vendedor picareta. Tem picareta que se finge que é vendedor. Uhum.
Então, eu já, na minha vida, eu perdi o número de vezes que eu fui assistir curso, treinamento e palestra, onde lá o professor, o palestrante, sei lá, quem fosse, falando assim, que vendedor tem que falar uma mentirinha, pô, eu levantava e ia embora. Então é assim, você tem que vender aquilo que o cliente precisa, aquilo que ele necessita, e é lógico, você pode trabalhar com a sedução, não tem problema nenhum, Claro. não tem problema nenhum. Mas tem que ter dignidade, senão, você vê, todos os programas que eu venho, na boa parte eu venho com a camisa da Ordem Templária. Agora você conta o que vocês vão fazer amanhã. Não, Pronto, então, que eu não, te assim, cortei. não, mas fica tranquilo. Eu falo, quero saber. Não, eu falo assim. A gente eu venho com a camisa da Ordem Templária, que significa que dignidade e honra. Então, seja transparente, seja digno, seja honrado nas suas ações. O que nós vamos fazer amanhã, exatamente, nós vamos fazer ou uma sopa ou um macarrão. Onde você cozinha nisso? A gente vai fazer isso na casa de uma amiga, de um amigo. Mas é assim, o que acontece é assim, a gente faz isso de uma maneira muito discreta, porque é um embrião, é um projeto social. Claro. Mas, por exemplo, quarta-feira agora, nós fizemos um podcast, né? Fizemos a entrevista lá no Democrata Café, aqui em Mauá. E é o primeiro de muitos que nós vamos fazer, que é um projeto dentro do Projeto Papo Amigo. E nós fizemos com o Maurício Rodrigues da Turma do Giló, que é uma instituição, uma ONG, que recolhe o lacre das latinhas de refrigerante de alumínio. Então, cada garrafa de 2 litros dá mais ou menos 700 gramas, 3.500 lacres. Os lacres. Dá mais ou menos 700 gramas, 3.500 lacres. 500 dessas garrafas você consegue uma cadeira de rodas personalizada. E eles vêm distribuindo muitas cadeiras ao longo do ano, se eu não me engano, acho que foram 20 ou mais, ano passado e tudo mais. Então você vê as ações sociais aí. E é lógico, você vai ter que vender o alumínio para poder conseguir produzir a cadeira. Então tem o lado, digamos assim, comercial por trás, dando suporte ao lado social. Isso em qualquer coisa. É que eu não vejo em qualquer coisa. Que não deva existir esse lado, porque alguém paga essa conta, certo? Seja para pegar um ônibus, para pegar um táxi, para pegar um Uber. Eu acredito que é o seguinte, toda ação social tem alguém por trás pagando. Então, temos que gerar postos de trabalho para que você, com esses postos de trabalho, consiga gerar negócios e aí você tem uma verba para poder ajudar pessoas. Sem isso, aí para mim é uma falácia. Então, eu sempre falo, o Papo Amigo, a gente tem uma ação social, mas também tem uma ação comercial. É importante. Como é que você vai ter lá, sei lá, R$1.000 por mês, R$10.000 por mês para doar, se você não ganha isso? Claro. Então, sabe... Você tem que gerar esse dinheiro para poder negócio, doar, gente, claro. Pelo amor de Deus. Então, para mim, é uma falácia, é uma mentira, é um engano, né? É um erro achar que ações sociais não estão ligados a ações comerciais. Claro. É um erro isso, Claro. gente. Porque quando você pega o alumínio e doa, alguém vai derreter, alguém vai vender, alguém vai transformar isso em dinheiro. Você não precisa lucrar como seria com um negócio claro, normal. claro, mas claro, tem que ser autossustentável. Sim, Ele sim, tem que se pagar por si, pela existência dele. Uma questão, Muito por exemplo, legal, que viu? eu acho legal, É. que eu gosto bastante, eu gostaria de ter um jornal e chamar de Boas Notícias. Tudo boas notícias. Eu vou ser sincero para você. E contar... Esses projetos sociais que você quer desenvolver, existem algumas estruturas que eu já estou trabalhando, tá? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é combinado não, hein? Não Tá? mesmo. Não... Se fosse combinado, eu falava. Vocês me conhecem, Não, então... eu nem sabia que você vai fazer sopa amanhã, né? São ações sociais que a gente está fazendo, porque realmente tem lá a Ana Paula Brasil, tem a Maísa Rodrigues... Você tem uma moça tem fantástica... a Carol... que do Amor Infinito. Que é cabeleireira, que faz um trabalho social. Sim, Como ela chama? sim, Loira, sim, me sim, parece sim, que ela sim, é. sim. Esqueci o nome dela. Então, tem a Ana Paula, tem a Carol, tem o pessoal da Associação Unidos pela Cura da AME, tem a Valéria Leite, que desenvolve trabalhos incríveis dentro da área de constelação familiar. Tem uma série de pessoas que eu conheço, inclusive a gente está trazendo para cá, o Papo Amigo, exatamente para falar sobre essas ações. Tem o lado comercial, né? Tem os profissionais, os terapeutas que trabalham e são remunerados sim,
pelos seus trabalhos, mas também tem um lado social. Porque quando você trabalha e tem recursos financeiros para se ajudar, você consegue ajudar o próximo. Claro. Então é uma Claro. troca. Tem tudo isso. Não só que você consegue o ajudar poder o da próximo. reciclagem, por não exemplo. não só que você consegue ajudar o próximo, Uhum. quando é autossustentável, sino Sim. que você consegue ajudar muitas mais pessoas. Com certeza. Você consegue aumentar esse espectro, esse leque de apoiados, né? Tem muitas pessoas que desfavorecidas, que têm dificuldades, e eu acho que cabe a nós, porque no final das contas, eu acho que no final da vida todo mundo vai para o mesmo lado, né? Você sabe Então- que eu tenho um raciocínio que é o seguinte, agora eu tô levando o lado da espiritualidade naquilo que eu acredito. Posso estar errado, tá? Posso estar errado, tá, Sandra? Marcelo, você que está ouvindo aqui o Papo Amigo. É o seguinte, eu acredito que nós que vivemos aqui no planeta Terra, nós temos uma ligação espiritual com todas as pessoas do planeta, ponto. Então as pessoas que são menos, digamos assim... Favorecidas. financeiramente, existe um porquê disso no universo. Então, nós temos uma responsabilidade espiritual com essas pessoas. Esquece religião, religiosidade. Claro, Estou claro. falando no sentido universal, tá? Eu acredito nisso. Então, você não precisa ser religioso, não precisa nada disso. É só chegar e fazer coisa boa. Pronto, fez coisa boa, legal. Ah, mas Saulo, eu não tenho, sei lá, R$1, R$2, R$5 para mandar no Pix para uma ação social. Reza. Não tem. Ó, eu vi agora... Não, e também tem uma coisa importante. Deixa eu acabar. Eu vi um vídeo sobre uma organização que recolhe meia. Eles eu vi também. desfiam a Acho que é meia da e faz Puquê. cobertor. Isso. Quem era? Que Acho que empresa? é da Puquê. Puquê. Eles estão fazendo isso. Eu vou Resgatando tentar essa- localizar esse também. pessoal, viu? Agora, o interessante de tudo isso é que, assim, essa ajuda pode ser em espécie, em dinheiro, Sim. com bens, com alimento, pode ser com ações, Sim. tá? Pode ser feita de várias, com Claro, tempo, claro. de várias maneiras. O que eu acho interessante é que quando o projeto é autossustentável, a gente tem feito isso muito ao longo da vida. Sim. Mas quando o projeto é autossustentável, você se anima, a roda gira, você pode contratar pessoas para trabalhar no projeto. Claro, Você claro. paga para as pessoas Claro, trabalharem no projeto. claro, isso é Pode muito ser não ser o importante. maior salário. Ó, o Mas- Tyson tá apoiando. Tá certo, é isso mesmo, tá Não é? certo. Mas assim, isso falo de coração. Agora, isso não quer dizer que as pessoas pensam que quando a gente está na rua fica dando para todo mundo. Não, ou cedendo não, assim. não. Mas assim, quando a gente se envolve e o projeto é sério, assim, anda, flui, dá vontade de se envolver e fazer andar. Que nem, Com por certeza. Outra exemplo... coisa que eu acho assim importante Por favor. Então, esse pessoal que está sendo ajudado, que a gente dá, é legal. É legal dar vara para pescar, né? Sim. Então, não dar vara, ensinar a pescar. Ensinar né? a pescar É, no e aí eles começo você dá o também- peixe, mas também você já vai ensinando a Vai pescar ensinando, também. Tem que encontrar uma colocação Sim, desse pessoal. sim. Agora tá assim na moda, a tal da economia colaborativa, consumir menos, cuidar do meio ambiente. Então, tem muito para colocar esse pessoal, né? Sim. Não, na eu sociedade. acho assim, Claro. que haverá A sempre... colaboração. Eu acho que haverá sempre todo tipo de necessidade.